Coreografia, música, dança e blá blá blá. Carinho. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Por aqui. Tirar o casaco, coloca o casaco aqui. Você tem um lugar favorito? Tenho, eu gosto de sentar nessa poltrona aqui. Então, senta. Karim, obrigada por me receber na tua casa em Berlim. Imagina. E, bom, essa foi minha casa também, eu já morei aqui durante algum tempo, então para mim é sempre emocionante voltar para esse bairro, ainda a gente está em Neukölln. E queria te convidar para passear, te pedir para mostrar um pouquinho para a gente dessa cidade. Mas queria dizer que é um passeio um pouco especial, porque eu vim falar de tudo isso, do teu cinema, dos teus filmes, porque eles colocam o corpo num primeiro plano e esse corpo com sensações, com estados, com movimento. E muitas vezes você coloca a dança em primeiro plano. Então, quero falar de tudo isso, dizer que as canções, as músicas nos teus filmes também têm um papel super importante. Então, a minha proposta é que a gente passeie pela cidade e que a gente, em cada parada, a gente fale um pouquinho de um filme, de uma música. Tá. Então, parada número 1 já é aqui, a tua casa. Tem um filme especial que eu acho que traz Berlim, né? Porque, enfim, começando pelo Futuro, acho que eu tenho Praia do Futuro, que é o longa mais recente, né? Isso. No Praia do Futuro acho que tem uma coisa muito especial, porque com os outros filmes, é uma coisa que eu sempre me pergunto são filmes, você coloca um Brasil de uma forma tão detalhada, não é um Brasil pitoresco de quem não conhece, é um Brasil do dia a dia, surrado, que só quem está ali vai poder falar com essa delicadeza, com essa riqueza de detalhes. Como é que você pensa esse Brasil estando de fora? Isso muda estar de fora e olhar para um Brasil? E acho que Praia do Futuro finalmente é um filme que faz essa ponte, né? Que faz essa transposição, que é trazer esses personagens desse Brasil para Berlim. Eles literalmente vêm para Berlim, né? Eu acho que eu sempre me interessei pelos traços concretos dos lugares, assim, né, e tal. E Fortaleza e Berlim, na verdade, tem uma coisa muito, muito, muito especial, assim, que são lugares dos quais eu tenho muita memória, assim, né? Você filma num lugar onde você já viveu coisas naquele lugar, onde você já esteve naquele lugar, onde você já passou muito tempo naquele lugar, eu acho que você filma de um jeito diferente, assim, é igual filmar um corpo que você conhece, tem uma e um intimidade. corpo desconhecido, tem uma intimidade, tem uma coisa do detalhe, tem coisa da textura, tem coisas que você sabe como é que a luz se comporta naquele lugar, assim, né, então você também se prepara para captar aquela luz, e eu acho que o Praia, antes de qualquer coisa, ele começou desse lugar, assim, da vontade de filmar um lugar que fosse um lugar com o qual eu tivesse familiaridade, com os quais eu tivesse afeto, mas sempre com a vontade de estabelecer uma relação com os lugares e com os personagens, com os corpos, com as histórias, que fosse uma relação de intimidade, assim. Isso que é quase sentir o cheiro, tanto o cheiro do lugar quanto o cheiro do personagem. E cheiro tem isso, né? Quer dizer, não é um elemento do cinema a priori, assim, no cinema tem espaço, tempo, luz, mas eu acho que o cheiro e música é o que mais te ativa a memória, assim, né? Engraçado. E esse filme começou com uma música, né? Então, aí eu tinha essa vontade e tal de fazer um filme de 2 lugares e tinha uma música que me perseguia há muitos anos, assim, que era o Heroes do Bowie. Música tem isso, assim, né? Tem uma hora que ela vai ali num lugar que você não entende o que é. Então tinha uma coisa do Heroes que eu não sabia o que era. E eu também não sabia que, na verdade, o Heroes, eu não sabia muito da história. Eu fiquei muito fixado ali na letra da música, mas nunca tinha ligado que o Bowie tinha morado aqui, que tinha feito a música aqui e tal. E aí tinha uma coisa engraçada, porque eu ouvi essa canção uma vez antes de começar a escrever e de pensar no roteiro em alemão. Aí me dei conta um pouco da relação com a cidade, mas tinha algo ali que me interessava muito, que eram 2 sensações, assim. Tinha uma certa melancolia na letra, tinha uma história de amor com uma certa melancolia, mas era rock and roll, assim, sabe? Tinha uma aspereza do rock and roll e tinha uma maleducação, assim, do rock and roll que me interessava. Então tinha uma fricção, assim, na música que, de alguma maneira, sempre que eu pensava no filme, depois eu comecei a pensar nessa relação entre esses 2 lugares. Sabe quando você faz um filme que às vezes tem tanto assunto, tem ator,
aí tem um figurante, aí tem equipe, não sei o que, tem hora que é uma coisa meio, assim, né, uma massa de coisas, e você tem que ser preciso, assim, sempre que eu tinha essa situação meio de pântano, assim, né, em diferentes momentos, você fecha o olho e você lembra daquela canção, e eu botava e ficava ouvindo aquilo ali, e aquilo meio me dava um norte, assim, falar, a sensação dessa cena tem que passar pela sensação que eu tenho quando eu escuto essa música. Então, era escutar a música para você colocar em estado, assim, aí quando você estava no set fazendo a cena, era um pouco, se aquela sensação ela era prima daquela que você estava com a música, você estava no caminho certo, assim. Então, e era muito engraçado, assim, inclusive no roteiro, assim, sempre que a gente tinha dúvida de que caminho que ir e tal, tinha essa canção que era uma canção bússola. E aí fica fácil, né, quando você tem uma canção que é meio guia, ou uma música, enfim, não importa se é canção ou não, é fácil de você decifrar o tom, fica mais fácil, te ajuda a decifrar o tom muito mais, assim. Vamos ouvir um pouquinho do Heroes? Vamos sair para passear, então? Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Primeiro dia do inverno de 2016. Tomara que acabe logo. A gente vai por ali, que ali é o canal. E pra cá, pro lado direito, a gente tem o mercado turco também, Tem, né? que dia é hoje? Hoje é quarta, não? O mercado é terça, né? Terça e Toda sexta, terça tem. Toda terça e sexta tem o mercado turco. Eu adoro ir lá. Não, eu delícia. acho incrível que é um mercado que vende, vende principalmente comida, eu acho, mas tem outras coisas, tecido, mas até cadeado para bicicleta, ralo para pia, Palo Santo, o que você... Tem tudo, eu adoro aquele mercado. É um mercado que tem tudo. É verdade. E o filme que a gente escolheu para falar aqui é o Céu de Sueli. E, entre outras coisas, nesse filme tem uma história muito forte que é de, enfim, ela decide vender a si mesma, né, ou se rifar, mas se vender de um jeito muito especial, específico, né? E tem duas coisas que eu acho que eram importantes, assim, né? Eu acho que uma é o empoderamento feminino mesmo e a possibilidade dela lançar a mão do que ela quiser para poder conseguir o que ela quer. E na verdade eu disse, não, porque ela virou prostituta. Então eu falei, não, ela fez um ato ali que era um ato estratégico para poder conseguir uma coisa que ela queria muito, que era ir embora. E aí tinha uma outra coisa que eu me interessava muito por falar no Céu de Sueli, que eu acho que já está meio apontado ali no primeiro filme, que era sobre a minha avó e sobre a condição feminina no Nordeste, que era esse fato de que é um lugar onde você tem, na verdade, uma diáspora grande masculina, né? São os homens que vão embora e as mulheres vão para trabalhar, então as mulheres têm que ficar para cuidar das crianças e tudo. Enfim, não só isso, mas por uma questão de patriarcado mesmo, assim. E me interessava muito, naquele momento, assim, olhar de uma outra maneira, assim, como é que seria se as mulheres pudessem ir embora, assim, né? E aí tem essa vontade, assim, de e o que é que você precisa fazer para poder fazer isso, assim, então onde você precisa ir. Mas o que eu acho contraditório e para mim é super tocante é que é uma certa venda do meu corpo, então eu tenho uma certa resignação a essa situação, eu não tenho outra saída, então eu tenho que vender, mas ao mesmo tempo tenho a minha valorização do que é isso, então não é... Ela vem de uma noite no paraíso, então... E o paraíso sou eu. Então tem esse empoderamento que é super bonito. Não, e tem uma irreverência, né? E tem uma irreverência, tem um bom humor. Exatamente. Que me interessava muito, assim, de falar. E eu acho que o corpo da Hermila, assim, a maneira como ela se coloca também tem uma certa... Tem um desengonço, assim, né? Ela tem uma coisa meio desengonçada que eu acho super bonito. Mas ao mesmo tempo, na hora que ela tá dançando, na hora que ela... Ela tá muito certa, ela tá muito segura. Ela tá muito encarnada nela mesma. E daí eu tenho a impressão que, mais do que com atores, você trabalha com performers, sabe? Com pessoas que estão no lugar
da ação e de pequenas a grandes ações, mas que tem esse espectro de estados corporais e de possibilidades corporais. Então, a Hermila é um exemplo, que é isso, ela até quando ela não fala, tem uma respiração, é tão sensorial que você falou do cheiro agora há pouco, e é isso, como se a gente pudesse sentir cheiro, temperatura, peso, coisas que são muito da ordem do corpo mesmo, de uma concretude do corpo. Talvez a dança me interessa muito porque tem uma coisa que é o que você falou mesmo, assim, é ação, né? Ou não ação, ou desação, mas enfim, mais do que a própria palavra, assim. Mas eu é um acho fazer, que... né? de novo, é muito concreto, estar, né? E a música que a gente tem para o Céu de Sueli, a música que começa o filme, né? Que da Diana, da Diana, né? e fala tudo que eu tenho é você. Tudo que eu tenho é você. Parece um exagero, mas em outras músicas do filme também a gente vê a mesma situação, né? É uma entrega, um amor absoluto. Que bom seria ter seu amor outra vez. Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi. Eu acho que tem uma coisa ali que pra mim era uma vontade muito grande de voltar num lugar do cinema que é o lugar do melodrama, assim. Eu ficava muito me lembrando dos melodramas clássicos feministas, na época não eram chamados de feministas, evidentemente, da década de 50, assim, do mundo que esmagava as mulheres e do mundo onde elas tinham que lutar para poder colocar a cabeça fora d'água, falando de água, né, e tal. E no Céu de Sueli tinha essa vontade, assim, de ir para esse lugar que era o lugar que não era um lugar naturalista, assim, do relato, assim, um relato que ele é muito mais exagerado, que ele é muito maior. Todas as canções que estão no filme eram canções que a gente escutava nas praças das cidades, assim, que a gente estava filmando, principalmente em Iguatu. Você tinha uma coisa muito maluca, assim, das rádios terem alto-falantes nas praças, e tinham músicas que eram músicas muito recorrentes, e eram músicas sempre que falavam, assim, de amor, de paixão, de separação. E a Diana, na verdade, era uma canção que eu gostava muito no começo, primeiro porque eu ouvia essa canção muitas vezes, assim, quando eu era mais novo, e é uma versão de uma música americana, né, do Brad, assim, então tinha uma coisa também desse lugar que se apropria de coisas e transforma e torna essas coisas... Se apropria tão bem que faz muito dele, né? Vira uma coisa genuína. E eu tinha essa vontade também de ser uma canção, na verdade, que se comunicasse pensando num filme que estivesse no mundo, assim, que não estivesse só no Brasil, que no começo tivesse uma canção que fosse mundialmente conhecida, mas cantada de outro jeito. Então essa coisa da sedução, assim, de você trazer o espectador para o filme, mesmo que ele não conheça aquele lugar e aquele contexto, mas que através da música ele consiga ter acesso ao que ele vai ver. Tudo que eu tenho, meu bem, é você. Sem seu carinho eu não sei viver. Volte logo, meu amor. Esse é um lugar bem Neukölln, né? Bem Berlim também. É incrível esse lugar, né? Acho que fala muito também desse jeito da cidade, que é uma cidade que foi destruída, que foi reconstruída e que agora aprendeu a se transformar, né? Os lugares não são mais derrubados, isso era uma antiga cervejaria e que se transformou num centro de arte. É bacana isso, né, de você não ter que derrubar para começar a se reutilizar o lugar, né? Porque não apaga o que ele já foi, né? Da história está sempre presente, assim. Carinha, a gente veio visitar esse lugar porque você tem um ateliê aqui, né? Fala um pouquinho dessa ideia, que eu acho que fala um pouco desse Karim artista visual, né? Então, eu tenho, na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu tenho trabalhado muito em casa, porque eu tenho uma sala grande, assim, no meu apartamento que é isolado, então dá para trabalhar ali, é meio um escritório, ateliê. E aí, nos últimos anos, eu venho fotografando, assim, sei lá, 20 anos que eu fotografo, mas muito coisas para mim, assim, nada muito profissional, entre aspas. E aí eu fiquei com muita vontade esse ano de tirar as coisas das gavetas, de ver o que foi que eu fiz, de um pouco examinar isso. E também de imaginar coisas, talvez, que não sejam só cinema, que não sejam só história, sabe? E no final das contas,
que esse trabalho que eu venho fazendo há tanto tempo, que não é trabalho, enfim, que tem mais ali com uma coisa de anotação pessoal, que eu possa dividir ele com as pessoas e virar alguma outra coisa, para não morrer daqui a pouco e tudo pro lixo, né? Dentro de umas caixas, vai todo mundo jogar no lixo. Então, assim, eu falei, pelo menos eu posso dividir isso com as pessoas. E aí, daí até de ter um ateliê e também de ter uma prática que seja um pouco mais ligada às artes plásticas mesmo, assim, né? Acho que a coisa do ateliê... Eu acho que isso já está bastante no teu cinema, né, Carinha? Você falou disso algumas vezes, que não deve nada para o texto, para a palavra, para... E a gente vai falar de Madame Satã um pouquinho. Falando em performer, né? Falando em performer, Especificamente o Madame Satã tinha uma coisa que a força dele, a única coisa que ele tinha era o corpo. Assim, tudo que restava ele era o corpo, assim, né? O corpo com o corpo que ele cantava, com o corpo que ele brigava, com o corpo que ele transava, era com o corpo que ele se defendia, era com o corpo que ele celebrava. E tinha uma coisa para mim que esse corpo era quase um corpo de um super-herói. E aí tinha duas vontades, e acho que foi daí que eu comecei a aprender a fazer isso, que era como é que o corpo está sempre transbordando o quadro, né? Como é que ele é sempre, como é que ele está sempre em excesso, assim, como ele está sempre incomodando, como ele está sempre no lugar do quadro que ele não cabe direito, é como se ele não coubesse no mundo, assim, né? Isso tinha uma questão importante, e a outra questão é uma coisa que a gente falou um pouco hoje, que é importante de repetir, que era talvez de registrar o cheiro dele, de registrar a textura da pele dele, assim. Tem muita pele, né? Aqui é mesmo, dá para ver os poros dele. Tem muita pele, tinha um jeito que a gente trabalhou assim materialmente, que era a gente usava o negativo, o Walter Carvalho super talentoso, assim, o Valtinho ele usou o negativo e ele não usou o fixador no negativo, então você tinha uma textura meio de carvão, assim, né, de áspero, assim, tinha uma coisa seca e que transferia, que era muito importante para dar essa sensação realmente mesmo da pele, assim, da textura da pele. Mas a questão da presença do corpo e da questão da força do corpo... A cena de dança começa ali também, né? É engraçado, para mim, é onde o cinema é mais cinema. A cena de dança, e no Madame Satã são várias, assim, né? Porque ele é um performer de dança e de palco. Mas eu acho que a cada cena a gente vai revelando um pouquinho do que é o personagem, muito mais do que numa cena de diálogo, entende? Assim... Você chega a dar instruções coreográficas para essas cenas de dança? Ai, quem dera, eu adoraria, não tenho... Eu sou o cara mais ignorante que você pode encontrar de música e de dança, assim, é super intuitivo, assim... Mas você dá algumas instruções para colocar a pessoa na verdade, o que eu acho que é bem importante, por exemplo, eu me lembro muito do Lázaro, ele cantava muito bem, tinha uma coisa muito afinada, eu falava, desafina, erra, sabe, deixa a vulnerabilidade vir, assim, porque quando ela vem no corpo é tão mais bonita, né? Você para de pensar, tão bom poder parar de pensar e começar a sentir umas coisas assim que você não sabe. E daí que eu acho que talvez a relação da dança tenha a ver com o cinema, porque tem a ver com música, né? Música, eu acho que é a expressão cultural que mais te interpela fisicamente, eu acho, assim, né? Ela te faz se arrepiar, ela te faz chorar, ela te faz ter reações físicas que são incontroláveis, assim. Isso é tão bonito, né? De você não ficar dizendo o que é que você tem que sentir, para onde é que você vai, de assim. você ser conduzido por isso, é conduzido de uma maneira que você não... É indecifrável, né? Bom, isso é muito bacana. A gente vai escutar a música do Madame Satã, que é Noite Cheia de Estrelas. Ah, que é lindo, que é Vicente Celestino. E a gente vai dar uma voltinha para ver teu ateliê. Tá bom, e vamos ver lá. os ateliês coletivos lá embaixo. Vamos lá, vai ser um passeio bom. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O ar cai sobre a mata como uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu canto, revelando a lua airosa, a história dolorosa deste amor. Manda tua luz prateada despertar o meu amado. Quero matar os meus desejos, sufocá-lo com meus beijos. Canto, e o homem que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lua, manda tua luz prateada despertar o meu amado. Quero matar os
os meus desejos, sufocá-lo com meus beijos. Canto, e o homem que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se esconder. Tempelhof, Karim, a gente também não podia sair desse passeio sem visitar um aeroporto, né? Eu acho que é o meu lugar favorito da cidade, esse aeroporto, que não é mais aeroporto, né? Acho que era um aeroporto de guerra e que depois virou um parque de lazer. Ali tem as hortas comunitárias, as hortas urbanas. Tem muita gente que vem, né, para andar de bicicleta, que vem demais. Que vem para tomar sol, que vem para fazer churrasco no verão. Passear com cachorro ali, passear né? Com tem um lugar só de cachorro. E tem uma cena especial agora também com esse hangar, né? Você está fazendo um projeto aqui. Na verdade, os prédios, né, que são os hangares do aeroporto, que são para lá, eles foram desativados em 2008, então vai fazer 10 anos, ano que vem, daqui a 2 anos. E aí, desde dezembro, aí eles ficaram funcionando como lugares de evento. Então tinha feira de moda, feira de design, show e tal. E desde dezembro virou um lugar de abrigo de pessoas que estavam chegando, principalmente da Síria e do Oriente Médio, com a crise da guerra na Síria no ano passado, que estão vivendo aqui já faz um ano. Assim, que estão vivendo mesmo dentro do hangar. E é muito impressionante, né? De um lado você tem uma coisa meio utópica, assim, do espaço do aeroporto, que virou um espaço público, o espaço da horta, do lazer e tal, e lá dentro você tem esse espaço de abrigo e é muito louco, né? Na verdade, um lugar de partida virou um lugar de chegada, né? Virou um lugar de chegada, total, É incrível. E a gente veio no aeroporto também falar de um filme que fala de algo que está sempre presente em você, que é viagem, né? Então, aeroporto, viagem, viajo porque preciso, volto porque te amo. O Viajo é um filme que se passa, enfim, que começa em Fortaleza, na verdade, é um filme de estrada, né? E começa em Fortaleza e ele atravessa o sertão inteiro até a Bahia, até o Rio São Francisco, assim. Então ele é um filme transnordestino, em todos os sentidos. E a música que a gente tem para o Viajo é a música do Peninha. Como é que ela apareceu no filme? A gente ficou pensando, na verdade, o que esse personagem escutaria no carro dele, assim, que tipo de playlist que ele teria, entendeu? Que maravilhoso. E aí a gente ficou imaginando qual era o playlist do Zé Renato. E sempre tem viagem, né, Karim? Todos os filmes têm um pouquinho disso, tem um pouco dessa... O que é que te encanta tanto nos aeroportos, então? E nessa... É a viagem? É o movimento, talvez? Acho que tem duas coisas que eu adoro, assim, de estar em espaços que são de aeroporto, que é você estar fora de contexto. Então, você está desapegado de tudo, tem uma sensação de liberdade, assim, tão grande, né? E tem uma coisa de um tempo suspenso, assim, que eu acho que você fica, né? Um tempo que você não sabe se é ontem, hoje ou amanhã, que eu acho super bacana, que me faz sentir, eu fico muito feliz, assim, sei lá, me dá uma leveza. E a outra coisa que eu acho bonito é de você estar meio... É isso, de você estar numa cápsula do tempo, num lugar que é meio uma catedral, mas é uma catedral dos transportes, assim, né? Você está entre lugares, eu acho super bonito isso dos aeroportos. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente ser. A minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Karim, Balada de Berlim. E eu tenho que dizer que você não sabe o meu prazer de te ver nessa luz. Acho que você filmou tantas cenas em isso, os teus personagens em clubes, em boates, cenas de dança, cenas de noite, né? E a gente também veio aqui para falar de um filme especial, que tem uma cena de dança super especial, que é O Abismo Prateado.
e que eu acho também que é um filme super feminino, né? Que tem, não sei, é a partir do ponto de vista, da perspectiva de uma mulher, mas eu também acho que não é sobre ela, não é sobre essa situação, não é sobre a angústia de alguém que foi abandonado, é a angústia, né? Então é um filme que mergulha nela, que é um filme de sensações, assim. Eu acho bacana pensar nisso hoje, né? A gente vive um momento também que parece que você só pode falar sobre o que você é. Eu acho que a gente é tanta coisa, entendeu? Então, é muito bonito você poder também se colocar no lugar do outro. E o Abismo Prateado é exatamente isso, assim. Porque ele começa com uma provocação de um produtor amigo meu que fala: você conseguiria adaptar uma música e torná-la um filme, né? Que é Olhos nos Olhos do Chico. E eu acho que o Chico faz a mesma operação, é muito bonito, assim, né? Ele fala a partir do ponto de vista de uma mulher, assim, né? Uma mulher escrevendo uma carta para alguém que foi embora. Então, eu achei que era bonito poder me inspirar desse lugar de fala mesmo, assim. E esse filme ainda tem esse momento que é o momento da pista de dança, onde ela vai para um hotel, não consegue dormir, daí ela sai, vai beber e vai dançar. E quando ela chega nessa boate, nesse clube, tá tocando Maniac, que é uma música muito emblemática, assim, de um filme que faz parte, eu acho, da história da dança. E eu acho muito incrível o jeito como você empresta essa cena, ou recria ela de um outro jeito. É engraçado, quando a gente estava filmando, eu me lembro que essa cena, eu imaginava que a gente tinha que ter uma cena que o personagem se exaurisse, assim, de cansaço físico mesmo, né? Mas uma exaustão que fosse uma exaustão não de um cansaço ruim, assim, mas de um cansaço de esvaziamento, assim, para começar do zero. E aí eu fui pensando que o personagem, talvez a última vez que ela tenha saído, assim, antes dela casar, ela deve ter ido para um lugar que tocou Maniac, que ela viu Flashdance e tal. Voltei pro Flashdance, que é um filme que eu adoro. A década de 70 e 80 tinha uns filmes de dança incríveis, assim, né? Grease, Flashdance, Fame e tal, são meus filmes favoritos. E aí eu me lembrei dessa coisa da exaustão física, de que não era uma dança sublime, nem uma dança correta. Não, era uma dança de exaustão, assim, quase uma aeróbica, mas enfim, com outra camada, assim, né, que é uma camada poética, assim. E na verdade é engraçado, assim, talvez uma das cenas que eu mais tenho gostado de fazer em todos os filmes, e eu acho que foi bonito com a Alessandra, porque ela esqueceu que ela estava ali, assim, ela ficou tomada pelo movimento, pela dança, pela voltagem. E a maneira como o Maurinho fotografou também é muito bonito, assim, tem um mistério, né? Tem uma coisa de um lugar vazio, que ela tá ali sozinha. Eu acho bonito também quando você dança sozinho, né? Que você não tem que estar o tempo inteiro no movimento da sedução, assim. Então, não, é pra você, né? É pra você. Por você. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor. Carinha, a gente vai terminar aqui nosso passeio por Berlim. Quero te agradecer imensamente. Imagina, foi um prazer. E acho que não tinha lugar melhor pra gente terminar do que esse. Um lugar de dança, de música, de cidade. Eu acho que a tua relação com a dança tá um pouco nisso de fazer um cinema que é um cinema de sensações. Isso é mais que um cinema de ação, é um cinema de sensação. Então, e que eu acho que leva a gente para uma viagem que é muito mais física, que é muito menos racional e mais sensorial. Eu acho que a dança contemporânea, pelo menos um certo tipo de dança, tá em busca disso, de outras lógicas. Eu acho bem de outros bonito. mundos possíveis, de outras possibilidades de ser. Então isso tá na pele de outras pessoas, poder ser outras pessoas e poder ser corpo, né, de uma outra forma. E eu acho que você cria essas possibilidades desses novos mundos. Então, Imagina, obrigada. obrigado. A ficção é um pouco das coisas que nos restam hoje em dia, né? Um lugar para você imaginar outras coisas que não sejam só a realidade e o mundo real que a gente está confrontado, assim. Então é um prazer também privilégio, na verdade, poder estar inventando esses mundos e imaginando essas sensações, assim. Mas eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado, tá? E boa volta. A gente tem uma última música ainda, que é a música para Berlim. A gente vai deixar tocando. De Hamburgo, assim, que foi uma das músicas que eu mais escutei quando eu morei aqui a primeira vez. Vamos deixar ela Bacana. para a cidade. Trilha sonora de Berlim, então.